A Catedral FM apresenta Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem. Prezados ouvintes da Rádio Catedral, o Evangelho dessa quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, nos diz o seguinte: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Trata-se, portanto, desse debate continuado que corresponde à rejeição que há de levar Jesus à morte. Chegaram até a pegar em pedras para apedrejá-lo. Mas vejamos por partes. Jesus lhes diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque se trata da morte eterna. Aquela morte que é fruto de uma outra morte, que é a morte do pecado. Mas eles entenderam no sentido usual do termo. Agora sabemos que tens um demônio. Então chamam Jesus de endemoniado. E por quê? Porque Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Mas se os grandes de Israel morreram, não é possível entender nem que Jesus não morresse, e nem que aqueles que acreditassem na sua palavra não morreriam. Mas é claro que há em todo o Evangelho de João mudanças de sentido. A morte física serve para abordar o outro tipo de morte, que é a morte espiritual, a morte no pecado, ou a morte eterna, que é o mesmo que condenação. E eles perguntam a Jesus: acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Que pretensão é essa? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Então, Jesus está sempre mudando, não o tom de voz, mas mudando o significado das expressões usuais. Não o conheceis. Não conheceis a Deus como eu o conheço. Por que Jesus conhece a Deus? Porque ele veio de lá, do Pai. E depois porque ele tem a natureza igual à do Pai, que é a natureza divina. Ele dissera: eu e o Pai somos um. Por isso ele afirma agora: eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. E ao chamá-los de mentirosos, então Jesus, no fundo, está dizendo que eles é que são demoníacos, porque dizem mentiras. Mas eu o conheço, diz Jesus, e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe: nem sequer tens 50 anos, e viste Abraão?
Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha de novo aquele verbo eu sou que nós comentamos ontem. Yahvé, eu sou. Portanto, é uma indicação da divindade do Mestre. E no quarto Evangelho, muitas vezes Jesus usa essa expressão, eu sou. Pegaram então em pedras para apedrejá-lo, mas ele se escondeu e saiu do templo, porque aqui seria a forma mais elevada, ou sutil, ou pior, entenda como quiserem, de blasfêmia, porque ele se faz igual a Deus, igual àquele que somente pode ser considerado de eu sou. É uma bela e necessária leitura para esses dias que antecedem a Semana Santa. A tensão é grande e é preliminar. Significa que o desfecho da vida do Mestre será marcada pela violência da máxima rejeição e do sofrimento inaudito. As trevas sobre as trevas da mentira e do ódio explicam a Sexta-feira Santa, santificada unicamente pelo sumo bem do Redentor que nos ama até a morte e ressurreição. Uma advertência: não basta chamar a Sexta-feira de Santa, é preciso que nós a santifiquemos, que nós celebremos esses mistérios da nossa fé, que são os mistérios da nossa redenção, e torná-la santa, independentemente do mundo ao nosso redor, distraído, que não vê sentido, nada disto que nós celebramos. Cabe a nós, que somos homens e mulheres de fé, repito, santificarmos esta sexta-feira da paixão e morte do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, ouvintes, e permaneça para sempre. Amém. A Catedral FM apresentou Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem.